Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus de Palma e eu estou aqui em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, prestes a tomar posse como delegado de polícia. E hoje, o Dedicação Delta, junto a outros demais professores, inicia mais um projeto, mais um espetacular projeto, que é a Maratona de Questões CESP. A CESP talvez ela seja, ou melhor, talvez não, com certeza, ela é a banca mais temida pelos candidatos, pelos concurseiros e também a mais respeitada, não obstante alguns percalços nesse caminho. Mas a banca CESP é aquela que mais realiza concursos no Brasil, seja para delegado de polícia, procurador municipal da República e aí vai. A CESP é uma banca muito respeitada perante as instituições brasileiras. E por isso, talvez seja o maior desafio nosso, do Dedicação Delta, que é passar para vocês justamente como destruir essa banca. E é isso que a gente vai conseguir, tá bom? A gente vai conseguir, esse é o trato que eu faço com vocês hoje aqui, tá bom? Então vamos lá, sem perder tempo, eu já começo para vocês aqui trazendo meu nome, para aqueles que não me conhecem, e o meu Instagram. Me sigam lá, façam perguntas, tudo que vocês precisarem, estamos à disposição. E já, bora? Aqui vai a primeira pergunta para vocês. E o que eu quero comentar com vocês nessa primeira semana, ou melhor, nessa primeira aula das questões da VUNESP. Ou melhor, da CESP, gente, perdão. A CESP, pessoal, é uma banca que sempre foi conhecida por adotar as questões de certo e errado. É assim que acontece na Polícia Federal, é assim que acontece em algumas polícias estaduais. E no concurso da Polícia Federal, que é justamente o certo e o errado, você acertando a questão você consegue um ponto e você errando a questão você perde um ponto acertado. Beleza? E é esse padrão que a gente vai começar a adotar nessa primeira aula nossa aqui do aulão do Dedicação Delta da Banca CESP. Tá bom? Nessa primeira semana a gente vai adotar esse padrão, na próxima semana a gente vai dar uma mesclada, na outra semana eu quero voltar nesse padrão, porque é esse padrão justamente que a CESP adota no concurso da Polícia Federal, que é o concurso que mais atrai candidatos no Brasil, tá bom? Então vamos lá. Eu selecionei bastante, na verdade fiz bastante questões autorais, vocês podem ver aqui. Por quê? Porque a CESP, uma das características da banca CESP é justamente utilizar-se de questões baseadas em jurisprudência informativos dos tribunais súmulas. Às vezes até mesmo notas de rodapé. Então, para o estudo da banca CESP, no estudo de uma prova da banca CESP, é imprescindível conhecer de cabo a rabo a jurisprudência dos tribunais superiores. Tudo bem? Assim como também, obviamente, doutrina e lei seca. Mas eu, como professor, se eu puder dar uma dica para vocês, estudem sempre com um olhinho mais puxadinho, com um olhinho mais ali mais vibrado a jurisprudência dos tribunais superiores. Vocês precisam começar a estudar, a olhar para o informativo de jurisprudência, olhar para ele e falar assim: isso aqui vai cair. E já fazer a anotação. O Instagram, por mais que seja uma rede social de diversão, ela também pode ser de estudo. Então sigam os professores, ele posta um artigo, uma jurisprudência, um julgado, olhem para ele e falem, isso aqui vai cair. E já tomem nota. A banca CESP é assim, tá bom? Vamos lá começar, pessoal. Eu selecionei 11 questões para você. Autoral. A competência para apreciação judicial e controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça compete ao Supremo Tribunal Federal. Pessoal, certo ou errado? Essa questão está certa, pessoal. O Supremo Tribunal Federal, ele, como órgão do judiciário, o órgão de cúpula do Poder Judiciário, compete o controle do Conselho Nacional de Justiça. Isso está disposto no artigo 102, inciso 1, a linha R da Constituição Federal. O CNJ, somente para elucidar para vocês, é um órgão do Poder Judiciário. Ele está elencado na Constituição Federal como órgão do Poder Judiciário. No entanto, o CNJ, ele não possui competência jurisdicional.
O CNJ ele está elencado no artigo 92, inciso 1, a linha A da Constituição Federal como órgão do Poder Judiciário. No entanto, ele não possui competência jurisdicional, possuindo tão somente competência administrativa e de fiscalização, tanto funcional como também administrativa, orçamentária e fiscal do Poder Judiciário como um todo. Então, tendo alguma decisão a ser tomada, ou melhor, uma decisão tomada pelo CNJ, em que a parte ela não concorde com aquela decisão, o caminho correto é ajuizar uma ação ordinária, mandado de segurança, em desfavor do CNJ ou da autoridade coatora perante o Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102.1-R da Constituição Federal. E agora, vamos aqui para a questão número 2. A competência para apreciação judicial e controle dos atos do CNJ é ampla, não sofrendo quaisquer limitações. Pessoal, essa questão está certo ou errado? E eu quero aqui, inicialmente, comentar com vocês a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com relação à competência da própria Corte a respeito do controle judicial dos atos do CNJ. Pessoal, num primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal ele entendia que só poderia ser conhecido perante a Corte se houvesse o contraste de atos do CNJ mediante algum dos remédios constitucionais das chamadas ações constitucionais. Essa foi uma primeira linha de entendimento do STF. Então, somente o STF ele somente poderia ter conhecimento, processar e julgar alguma ação em desfavor do CNJ se essa ação fosse habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data. Se fosse uma ação ordinária, o STF não poderia apreciar esse tipo de ação. Seria competência do juízo de primeira instância. Era uma forma do STF limitar a sua competência, uma jurisprudência defensiva do STF. Assim como aconteceu recentemente com relação à redução do foro por prerrogativa de função dos deputados e senadores, e que foi adotado por toda a escala de poder político do Brasil, STJ, TJs. Era uma jurisprudência defensiva. No entanto, o STF, ele, não obstante tenha abandonado essa restrição, acabou iniciando-se uma outra. Num segundo momento, que é o que acontece atualmente, o STF ele entende que compete a ele julgar toda e qualquer ação em desfavor do CNJ, independente se seja mandado de segurança, ação ordinária. No entanto, somente é possível que o STF realize esse controle judicial se, isso aqui está no próximo slide, olha aqui, se houver inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do CNJ e teratologia do ato impugnado. Olha a data desse julgado, pessoal. Julgado de ontem. Então vamos retomar. Olha, o controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, compete ao Supremo Tribunal Federal, o STF, nos termos do artigo 102.1-R da Constituição Federal. No entanto, cabe dizer a vocês que o STF abandonou a interpretação restritiva, no sentido de que o STF compete apreciar não somente as ações constitucionais, assim entendidas como mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção e habeas corpus. O STF também compete apreciar as ações ordinárias em desfavor do CNJ. No entanto, essa apreciação dessas ações, tanto constitucionais como ordinárias, ela é excepcional e somente se justifica quando houver inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do CNJ ou teratologia do ato impugnado. Pessoal, como eu disse para vocês, esse informativo, esse julgado do STF, ele tem cara de banca CESP. Tudo bem? Não se esqueçam dele, eu tenho certeza que ele vai despencar nas provas CESP.
Tudo bem? Bora para a próxima. Outra questão autoral. E essa questão aqui ela é muito interessante. Esse julgado aqui ele é lindo. Eu olhei para ele e eu falei, olha, isso aqui vai cair. E eu vou trazer para os meus alunos. É o que eu vim aqui fazer para vocês hoje. Vamos lá. Certo ou errado? É inconstitucional lei estadual que obrigue a divulgação diária nos veículos de TV e jornais de fotos de crianças desaparecidas no âmbito do Estado membro. Verdade ou falso? Certo ou errado? Pessoal, segundo o Supremo Tribunal Federal, essa assertiva ela está correta. E eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Pessoal, no estado de Santa Catarina, houve a promulgação e publicação de uma lei. Essa lei ela foi de iniciativa da Assembleia Legislativa Catarinense e foi sancionada pelo governador do estado. E essa lei ela dizia que os veículos de jornal e TV deveriam diariamente publicar fotos de crianças e adolescentes desaparecidos. Essa questão ela acabou chegando até o Supremo Tribunal Federal. E o que decidiu o STF? O STF acabou decidindo, pessoal, que essa lei catarinense de Santa Catarina, ela é tanto formalmente inconstitucional, assim como materialmente inconstitucional. Então, a inconstitucionalidade dessa lei é de duas vertentes, material e formal. Formal por quê? Porque, na realidade, compete à União, nos termos do artigo 22, legislar a respeito de radiodifusão sonora ou de sons e imagens. Então, não poderia o Estado-membro adentrar nessa competência que é exclusiva da União. E também decidiu o Supremo Tribunal Federal que, tratando-se de uma questão íntima à liberdade de expressão e de livre iniciativa das instituições privadas, justamente de colocar para o público visualizar ou ouvir aquilo que for do interesse do veículo de imprensa, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa lei ela violaria a livre iniciativa, a liberdade de manifestação e também a liberdade de expressão, funcionando como uma censura inversa. Na verdade, não se proíbe aquilo que irá se publicar, mas se impõe alguma publicação. E é isso que é interessante na jurisprudência do STF. Eu não tenho dúvida, pessoal, que ao vocês visualizarem essa assertiva e a finalidade dessa lei, se entende que é uma finalidade nobre, é ok, é legal, é ótimo ter esse tipo de legislação em um determinado estado. No entanto, deve-se respeitar principalmente a competência, no caso de editar uma determinada lei, e também a liberdade de livre iniciativa, de informação. E o STF ainda utilizou como obter dictum, uma circunstância paralela a essa inconstitucionalidade formal e material, de que já existe no âmbito do CNJ um cadastro para se procurar para se divulgar as crianças desaparecidas, que é justamente o cadastro aqui, olha, Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Beleza, pessoal? Então vamos ler o que diz esse julgado do Supremo Tribunal Federal. É inconstitucional que lei estadual, no caso aqui do estado de Santa Catarina, essa lei, obrigue a divulgação diária de foto de crianças e adolescentes desaparecidos nos veículos de TV e jornais do estado. Uma vez que, inconstitucionalidade formal, compete à União estabelecer o regime dos veículos de radiodifusão de sons e imagens. E o fundamento inconstitucionalidade material viola o princípio da liberdade de informação e manifestação. E também o STF utilizou-se de um fundamento prático. A Lei Federal número 12.127 de 2009 criou o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos.
Tudo bem? Pessoal, outro julgado com a cara da prova CESP. Vamos para a próxima? E aqui esse é um tema que eu tenho muito carinho, que é justamente cláusula de reserva de plenário, a chamada cláusula do full bench. Isso está previsto, pessoal, lá no artigo 97. E o artigo 97, ele nos traz que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Pessoal, a cláusula do full bench, no caso banco cheio, ela é uma garantia de que a inconstitucionalidade de uma determinada norma nos tribunais, ela será decidida pelo seu tribunal pleno ou pelo seu órgão especial, sob pena de se ferir o artigo 97 da Constituição. Isso é muito importante, pessoal. E qual é o motivo dessa importância? Significa que a inconstitucionalidade ela não deve ser decidida por um, por dois, nem por três magistrados nos tribunais. Ela compete, é uma decisão colegiada, plurima, múltipla, a que compete decidir, expor os fundamentos cada magistrado integrante do tribunal. Isso, pessoal, é um reflexo de um princípio democrático, republicano na Constituição Federal brasileira. E eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, mais dois entendimentos do STF que eu quero comentar com vocês. Essa questão, a questão número 4, ela está colocada como autoral, mas tenho para mim que ela não é totalmente autoral, porque ela já deve ter caído em alguma prova, tá bom? Mas eu vou trazer para vocês aqui. Mas eu vou trazer aqui para vocês justamente para engrandecer o nosso estudo. Tudo bem? E olha lá. Não viola a cláusula de reserva de plenário, o artigo 97 da Constituição Federal, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. Pessoal, vou explicar para vocês. Inicialmente, já pontuo. Essa questão, esse item, ele está errado. E ele corresponde à súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, o que começou a acontecer? Os tribunais, eles entendiam, alguns tribunais, alguns magistrados, isso em parte é verdade. O processo de declaração de inconstitucionalidade difusa através do incidente de inconstitucionalidade previsto lá no CPP, ele é um tanto moroso. Eu vou explicar para vocês aqui mais ou menos como que acontece. Inicialmente, pessoal, havendo a arguição de inconstitucionalidade perante uma turma, o órgão fracionário, uma turma, uma Câmara do Tribunal de Justiça, por exemplo, vamos pegar o Tribunal de Justiça, havendo a arguição, inicialmente essa turma ela se reúne, marca-se data para uma sessão, e essa turma ou Câmara ela irá se reunir. Esse órgão fracionário ele se reúne. E ali vai se decidir, pessoal, se essa lei, no caso, ela é constitucional, se eles entenderem que a lei é constitucional, ou se existem indícios de inconstitucionalidade. Havendo indícios de inconstitucionalidade, esse órgão fracionário suspende o julgamento do mérito da causa e remete esse processo para o plenário ou órgão especial do tribunal, no caso o Tribunal de Justiça, no nosso exemplo, e nesse Tribunal de Justiça é que haverá tão somente o julgamento da questão prejudicial de inconstitucionalidade. E o que acontecia, pessoal? Esse procedimento previsto lá no Código de Processo Civil é um procedimento um tanto moroso, demorado. E às vezes os desembargadores falam, não quero seguir ou não vou seguir. E eles se utilizavam de uma alternativa que, segundo o Supremo Tribunal Federal, é uma alternativa não constitucional. E o que fazia esse órgão fracionário, esse desembargador relator? Ao invés dele declarar
a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, ele afastava a incidência. Ele, no acórdão dele, na decisão, ele falava assim, olha, essa lei tem indício de inconstitucionalidade, por isso afasto. Mas eu não vou declarar ela constitucional nem inconstitucional, e por isso eu não irei ferir a cláusula de reserva de plenário. Essa questão, pessoal, subiu até o STF. E o STF, analisando essa questão, entendeu corretamente, na minha humilde opinião, que essa prática reiterada dos tribunais de justiça e de outros tribunais, ela seria inconstitucional. Então, pessoal, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, tira esse não daqui, olha, entendeu que viola a cláusula de reserva de plenário, no artigo 97, a decisão do órgão fracionário. Órgão fracionário é turma, câmara, sinônimo desse turma, câmara, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei, o ato normativo afasta sua incidência, no todo ou em parte. Se o órgão fracionário afasta a incidência no todo ou em parte, sem declarar a inconstitucionalidade, ou melhor, sem justificar esse afastamento da norma, haverá inconstitucionalidade por parte desse órgão fracionário, violando-se o artigo 97 e autorizando-se o manejo ou ajuizamento de uma reclamação constitucional perante o Supremo Tribunal Federal. Isso está previsto, pessoal, na súmula vinculante número 10 do STF. Tirando esse não daqui, ó, risquem esse não, toda essa partezinha aqui, olha, ela é o texto literal expresso da súmula, que eu acabei de apontar aqui para vocês, súmula vinculante número 10. Beleza? E agora, pessoal, na questão de número 5, também de minha autoria, o que fala? De novo, começando com uma negativa, né? Isso é bem ruim. Vamos lá. Olha, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário, no artigo 97, nos casos de afastamento de dispositivos legais em razão de interpretação do direito infraconstitucional aplicado ao caso. Pessoal, esse entendimento é um entendimento recente do Supremo. E o Supremo ele entendeu que não viola a súmula vinculante número 10 se o afastamento dos dispositivos legais a serem decididos pelo órgão fracionário ocorrer em razão de interpretação do direito infraconstitucional aplicado ao caso. Então, essa assertiva de número 5, segundo a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, ela está correta. E eu vou explicar para vocês. Vocês se recordam a explicação da súmula vinculante número 10 que eu acabei de dizer para vocês? O Supremo entendeu que afastar a incidência de uma norma sem declarar a inconstitucionalidade viola a cláusula de reserva de plenário. No entanto, se esse afastamento, segundo recente jurisprudência do Supremo, se esse afastamento ele ocorrer em razão de alguma justificativa, no caso, a interpretação do direito, se houver essa justificativa ou qualquer outra cabível, plausível, não haverá violação à cláusula de reserva de plenário. Tomem cuidado com esses entendimentos. Eles aparentam ser parecidos, mas eles são completamente diferentes. Na súmula vinculante número 10, o afastamento da norma ocorre por si só, sem qualquer justificativa. Já na assertiva número 5 aqui, trazida, essa aqui, ó, pessoal, trazida aqui, o afastamento ele não ocorre por si só, mas ele ocorre em razão de uma interpretação do direito infraconstitucional, sem qualquer arguição de inconstitucionalidade. Tudo bem? Pessoal, eu não vou continuar tratando de cláusula de reserva de plenário, mas eu já quero deixar uma dica para vocês. Estudem isso cai muito. Estudem principalmente quais são as exceções à cláusula de reserva de plenário. A cláusula de reserva de plenário, ela é a regra. Sempre que houver a declaração de inconstitucionalidade perante os tribunais, haverá necessidade de uma decisão por maioria absoluta do órgão plenário ou do órgão especial desse tribunal.
No entanto, existem algumas hipóteses enumeradas pela jurisprudência do STF em que não é necessário haver essa declaração pelo plenário ou pelo órgão especial. Uma delas eu já trouxe aqui para vocês nesse item de número 5. Se houver a interpretação do direito infraconstitucional, não é necessária a remessa para o órgão especial. Vou citar algumas outras que me vêm à mente. Decisão da turma recursal, do juiz de primeira instância, quando houver a declaração de constitucionalidade, tão somente a inconstitucionalidade deve ser remetida para o plenário ou órgão especial. Se a declaração ela for de constitucionalidade, não há necessidade de remessa. Vamos tentar relembrar alguma outra aqui, forçando a cabeça? Turma recursal, juiz monocrático, decisão liminar de suspensão de uma determinada lei. Segundo o STF, a decisão do próprio órgão fracionário do STF não é necessário remeter para o órgão plenário do STF e por aí vai, pessoal. Tudo bem? Eu já deixo uma dica aqui para vocês. Acredito que em algumas aulas do aulão VUNESP eu trouxe esmiuçando esses entendimentos do STF, esmiuçando eles cada uma dessas exceções. Então assistam lá, se remetam para lá, tá bom? Bora para a próxima questão, pessoal. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês agora uma questão também autoral de jurisprudência, de teses de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, jurisprudência também recente. Vamos lá. Item 6. Item 6. A Defensoria Pública detém a prerrogativa de requisição, seja de documentos, certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, informações e esclarecimentos de demais providências de quaisquer autoridades públicas e de seus agentes. O que essa assertiva ela pontua? Que a Defensoria detém o chamado poder requisitório. E eu já lhes explico o que vem a ser esse poder requisitório. O poder requisitório, pessoal, é a prerrogativa que a autoridade pública detém de mandar, ou melhor, de requisitar, de mandar, de determinar que determinada autoridade pública ou privada faça, forneça ou realize alguma ação ou omissão. É o poder, pessoal, de mandar, literalmente. E isso decorre daqueles princípios administrativos, supremacia do interesse público sobre o interesse privado, decorre também, pessoal, da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, imperatividade, exigibilidade e autoexecutoriedade, aquilo que vocês aprendem lá com o meu colega de polícia, o professor Lucas Petri, tá bom? Eu não quero adentrar nesse meio, um tanto nebuloso para um constitucionalista, mas eu já lhes explico. A Defensoria Pública tem ou não tem o poder de requisição? E eu já começo. A magistratura, o Poder Judiciário, os membros do Poder Judiciário, os juízes, eles possuem, segundo disposição da LOMAN, os membros do Ministério Público possuem, segundo disposição da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e os delegados de polícia possuem? Pessoal, obviamente que possuem. Isso está previsto, pessoal, lá no Estatuto do Delegado de Polícia. Lá no Estatuto do Delegado de Polícia. Estou pegando aqui o dispositivo para ler para vocês. Lei 12.830. Isso está previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.830. Olha o que diz. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição, o poder de determinar a realização de uma ação ou omissão por parte da autoridade pública, de outra autoridade pública, de outro ente público ou privado.
o delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos. Pessoal, isso foi uma decisão, no caso do delegado de polícia, foi uma longa luta no Congresso Nacional para que se tivesse essa garantia prevista expressamente. A gente tinha algumas leis esparsas prevendo. Lei de drogas prevê, por exemplo, também a lei do crime organizado, do combate ao crime organizado previa, e daí veio o Estatuto do Delegado de Polícia, a Lei 12.830 de 2013, no artigo 2º, parágrafo 2º, que garantiu esse poder requisitório geral, que engloba todas as áreas de atuação do delegado de polícia. Beleza? Daí surge a grande dúvida. A Defensoria Pública detém essa prerrogativa, pessoal? E, segundo o STF, com base em uma interpretação da Lei Orgânica da Defensoria Pública, a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, entendeu que sim. E o que eu vou trazer aqui para vocês, pessoal? A Defensoria Pública, ela é um órgão pré-constitucional, de 88, mas foi um órgão que ganhou status de poder, mas não é um poder, ganhou status de poder com as diversas modificações constitucionais. Então, ano a ano, com emendas constitucionais a emendas constitucionais, a Defensoria Pública foi cada vez mais se equiparando tanto ao Poder Judiciário como também ao Ministério Público. E uma dessas equiparações garantiu inamovibilidade, vitalicidade, todos aqueles direitos, independência funcional, unidade, e dentre todo esse ganho de poder e prerrogativa da Defensoria Pública, aí tem o chamado poder de requisição. Tudo bem? Entenderam, pessoal? O que eu quero trazer aqui para vocês? Que a Defensoria Pública, atualmente, ela está, ou para alguns quase está, em pé de igualdade com o Ministério Público e com o Poder Judiciário no que tange aos direitos, prerrogativas e princípios institucionais. Tudo bem, pessoal? Lembrem-se disso. E, além disso que eu trouxe para vocês, uma dessas decorrências desse pé de igualdade é justamente a garantia que a Defensoria possui de requisição de documentos, certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, informações e tudo aquilo que for necessário para o esclarecimento e demais providências. Tudo bem? Pessoal, mais uma questão aqui para vocês. Outra questão autoral. É constitucional que os Estados-membros, em suas constituições, fixem quórum para aprovação de emendas constitucionais diversos, por exemplo, 2/3 daqueles previstos na Constituição, que é de 3/5. Isso aqui está certo, né, pessoal? E a 7? Né? O 6 está certo, eu só esqueci de marcar, mas e o 7? Certo ou errado? Pessoal, essa questão de número 7, ela é muito interessante e ela pode ser traduzida da seguinte maneira. O quórum para aprovação de emenda constitucional de 3/5 é ou não norma de reprodução obrigatória, de repetição obrigatória pelos estados? Essa assertiva ela reflete essa indagação. É ou não é norma de reprodução obrigatória? Isto é, os Estados-membros, eles devem repetir essa norma para as emendas às suas constituições estaduais? A questão, mais uma vez, como tudo nesse país, chegou no Supremo Tribunal Federal. E o que decidiu o STF? O STF, pessoal, entendeu que, sim, o quórum de aprovação das emendas à Constituição Federal de 3/5, aqui ó, ele é norma de reprodução obrigatória aos estados e, por isso, deve ser repetido nas constituições estaduais. Então, se uma constituição estadual, tal como do julgado do STF, adotar um quórum de aprovação de 2/3, essa Constituição estadual, esse dispositivo da Constituição estadual, ele é inconstitucional, uma vez que deve se repetir o quórum de
3/5. Entenderam, pessoal? E eu quero aprofundar mais um pouquinho aqui com vocês nessa questão. O Supremo tão somente restringiu o seu entendimento ao quórum de 3/5. Mas, na minha opinião e também de outros manualistas, esses sim doutrinadores, esse entendimento ele há de ser estendido a todo o artigo 60, com as devidas adaptações. Então, pessoal, o artigo 60 como um todo, segundo a doutrina, se isso cair na sua prova, né? Segundo a doutrina, o artigo 60 como um todo, ele é norma de reprodução obrigatória dos estados. E, por isso, ele deve ser repetido pelos estados membros. Tudo bem? Isso é rapidinho para vocês, quase uma pílula de direito constitucional isso. Então vamos continuar. Pessoal, até aqui eu trouxe para vocês questões autorais baseadas na mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, aqui eu já trago para vocês, lá no slide número 5, que vai ser disponibilizado a Vossas Excelências, um julgado aqui, ó, de março de 2022, no slide número 3, um julgado de junho, julgados recentes do STF. E agora, vou achar o slide que eu parei aqui, né? Vamos ver. E eu vou começar com vocês a estudar aquilo que a CESP cobra de doutrina em direito constitucional. E para isso, para montar essa aula, eu me baseei na prova da Polícia Federal de 2021. Prova em que esse professor aqui levou um pau, levou um nabo, me jogaram nas costas, me bateram, e eu não tive condição de reagir e caí, reprovei. Pessoal, reprovação, o Dedicação Delta já tem uns vídeos para vocês, curtos, aqueles vídeos de 5 minutos, assistam no YouTube. A reprovação, ela é totalmente normal. Totalmente normal. E a reprovação, debalde um momento de tristeza, também é um momento de reflexão. E foi a partir da reprovação minha nessa prova da Polícia Federal que eu me organizei, pensei, refleti, avaliei os meus erros para essa prova e continuei a caminhada. E tanto que um mês depois veio a primeira aprovação, que foi no Pará, e daí seguiu-se Pará, Mato Grosso do Sul, onde estou hoje, e Minas Gerais. E agora, recentemente, já falo para vocês também, eu consegui a aprovação na primeira fase da prova da Polícia Civil de São Paulo. Tá bom? Vamos começar aqui o estudo dessa questão de número hoje 8. Então vamos lá. Conforme o conceito de bloco de constitucionalidade, há normas constitucionais não expressamente incluídas no texto da Constituição Federal que podem servir como paradigma para o exercício do controle de constitucionalidade. Pessoal, questão certa ou errada? Essa questão está correta, pessoal. E aqui a gente percebe que a CESP, ela queria do candidato qual o conceito de bloco de constitucionalidade e mais, se adotou-se um conceito restrito ou amplo de bloco de constitucionalidade no direito brasileiro. Eu já vos começo dizendo que bloco de constitucionalidade é, na verdade, o conjunto de normas jurídicas que podem servir de parâmetro, de paradigma, ou seja, de base para se declarar para o exercício do controle de constitucionalidade. E aqui a gente já começa. O que é o objeto do controle de constitucionalidade? É justamente a norma, a lei ou ato normativo impugnado, a norma que você pretende declarar inconstitucional. E o que é o paradigma, o parâmetro? O parâmetro é justamente o que aquela norma, o que aquele objeto viola, qual o dispositivo, qual a norma que ele viola. E é justamente isso que o bloco de constitucionalidade pretende nos trazer. Ele pretende trazer o que se entende como paradigma, como parâmetro de controle de constitucionalidade. E eu vos digo aqui, existem dois entendimentos na doutrina. O bloco de constitucionalidade restrito, que entende que tão somente pode servir como parâmetro as normas formalmente constitucionais e previstas expressamente no texto constitucional, e o bloco de constitucionalidade amplo, que entende que
não somente as normas formalmente e expressamente previstas na Constituição, mas aquelas materialmente previstas e, inclusive, aquelas implícitas aos textos constitucionais. Por exemplo, um princípio implícito ao texto constitucional pode servir de parâmetro de constitucionalidade. E eu digo para vocês, qual foi o entendimento adotado pelo Supremo? Um bloco de constitucionalidade amplo ou restrito? Pessoal, a resposta, conforme eu já trouxe aqui para vocês, que o Supremo adotou um conceito de bloco de constitucionalidade em sentido amplo. Então, o Supremo entende que as normas constitucionais não expressamente incluídas no texto da Constituição Federal podem servir como paradigma para o exercício do controle de constitucionalidade. Então, pessoal, é possível que seja declarada a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do Supremo Tribunal Federal, ou de uma lei ou ato normativo pelo Supremo Tribunal Federal, com base em um princípio implícito. Por exemplo, o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, que é um princípio implícito segundo o Supremo. Beleza? Ó, questãozinha da PF. Derruba muita gente, mas não vai derrubar a gente, pessoal. Me derrubou, mas não vai derrubar vocês. Tudo bem? Vamos lá. Item 9, já se aproximando do nosso fim. Sob a ótica, também da PF 2021, sob a ótica de uma Constituição política, conceito de Constituição política, um Estado pode ter uma Constituição material, sem que tenha uma Constituição escrita que descreva a sua organização de poder. Pessoal, olha quantos conceitos a gente tem nessas 4 linhas. Olha, sob a ótica de uma Constituição política. O que é uma Constituição política? Pessoal, o conceito de Constituição política, ele é trazido por Carl Schmitt. E esse jurista alemão, inclusive jurista na época do nazismo, ministro da Justiça da época do nazismo de Hitler, ele entende que a Constituição é a decisão política fundamental de um Estado. São o conjunto de decisões políticas sobre as quais o Estado entende e pretende regir a sua estrutura. E o que a assertiva nos traz? Que, sobre o entendimento de Carl Schmitt, alemão, na época do nazismo, ministro da Justiça de Hitler, no conceito da Constituição política, é possível que se exista uma Constituição material, sem que tenha uma Constituição escrita. E o que é uma Constituição material? Pessoal, uma Constituição sob a ótica material é aquela Constituição que somente descreve os elementos essenciais da estrutura do poder. E quais são esses elementos essenciais de uma Constituição da estrutura de poder? Pessoal, é a organização dos poderes, a organização do Estado e os direitos e garantias fundamentais. Então, pessoal, a Constituição, ela é material quando ela tão somente se limita a descrever organização dos poderes, organização do Estado e direitos e garantias fundamentais. E esses temas, eles formam uma Constituição material. Ao contrário do que é uma Constituição formal. A Constituição formal é aquela em que, além desses 3 temas, outros diversos temas estranhos a esses são garantidos. Por exemplo, um exemplo que eu vos trago na Constituição Federal Brasileira é justamente o dispositivo da Constituição, que eu já vou aqui pegar para vocês, o dispositivo da Constituição que pontua que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, ele será mantido sob jurisdição, sob circunscrição federal. Isso está previsto lá no artigo 242, parágrafo 2º. Pessoal, o que esse dispositivo do Colégio Pedro II ficará sob jurisdição federal tem a ver com organização do Estado, divisão dos poderes, organização dos poderes e direitos e garantias fundamentais. Não tem nada a ver.
Então, o que isso nos reflete? Que a Constituição Federal Brasileira é uma Constituição formal, porque prevê, dentre os seus dispositivos, temas que não são afeitos a uma Constituição material. Mas voltando aqui à questão 9. Sob a ótica de uma Constituição política, decisão política fundamental, segundo Carl Schmitt, jurista da época de Hitler, nazismo, ministro da Justiça, um Estado pode ter uma Constituição material, que preveja organização dos poderes do Estado e direitos e garantias fundamentais, sem que tenha uma Constituição escrita que descreva a sua organização de poder. Pessoal, é possível, sob a Constituição política, que tenha uma Constituição material sem uma Constituição escrita? Pessoal, essa assertiva, ela é certa, ela é verdadeira, tá bom? Questãozinha, pessoal, que a CESP, olha a CESP, maldade. Normalmente as provas, elas se limitam ao conceito trazido pelo jurista. Por exemplo, Carl Schmitt, decisão política fundamental. Hans Kelsen, Constituição é norma pura, puro dever ser. Ferdinand Lassalle, a Constituição é o conjunto dos fatores reais de poder que regem uma sociedade. A CESP aqui foi maldosa. Ela adentrou nas notinhas de rodapé de doutrina. E, lembrem-se disso, segundo Carl Schmitt, a Constituição política, ela pode dar ao Estado uma Constituição material sem uma Constituição escrita. Pessoal, a decisão política fundamental, ela nasce como uma ideia, inicialmente. Então, a decisão política fundamental, ela inicialmente é uma Constituição material, sem ser escrita, ela é uma ideia. E tão somente depois ela se transforma em uma Constituição formal, no papel, escrita, timbrada, numerada, escrita. Tudo bem, pessoal? Pessoal, nossa penúltima assertiva aqui. E, na verdade, essa nossa penúltima assertiva, ela é um complemento à última assertiva de número 9, aqui da PF. Se recordam que eu trouxe para vocês o conceito de Constituição material? Lembram-se? E aqui o que a gente percebe? Que a CESP, ela também coloca para a gente, novamente, ela pergunta para os candidatos, para os concurseiros, sofridos concurseiros igual nós, todos, qual é o conceito de Constituição material? E eu digo, quanto ao objeto das Constituições, objeto da Constituição, são exemplos tradicionais o estabelecimento do modo de aquisição do poder e a forma de seu exercício. O que acontece, pessoal? A Constituição, como eu já apontei para vocês, ela tem diversos objetos. Uma Constituição, para ser material, ela tem lá os seus objetos, aqueles 3. Organização dos poderes, organização dos estados e também os chamados direitos e garantias fundamentais. Daí tem a Constituição formal, que prevê um monte de coisa que não tem nada a ver com tudo aquilo. E o que a CESP comentou aqui pra gente? Quanto ao objeto das Constituições, ou seja, quanto àquilo que a Constituição coloca no seu bojo, coloca lá na folha de papel que está dentro da Constituição. Pensa na Constituição brasileira. Dentre tudo aquilo, dos seus 250 artigos, são exemplos daquilo que está lá dentro, o estabelecimento do modo de aquisição do poder e a forma de seu exercício. Está correto, pessoal? Está corretíssimo. Está corretíssimo. E é justamente aquilo que reflete o conceito de Constituição material. Então, pessoal, mais uma assertiva certa. Então, você vê como que a CESP, ela traz ali, naquela última assertiva que a gente analisou, Constituição material, depois ela já traz na outra, ela traz o conceito de Constituição material em outro dispositivo, em outra alternativa. Beleza, pessoal? E agora, para alegrias de uns, tristeza de outros, vamos para a nossa última questão. E essa última questão, pessoal, eu quero trazer para vocês aqui o conceito de Constituição, a chamada Constituição Garantia, que está aqui, e também o conceito de Constituição Constituição dirigente. Beleza? Pessoal, vamos ler a assertiva e daí a gente vai esmiuçar ela e eu já vou decidir ela de uma vez. Temos 10 minutos para isso.
A Constituição Federal Brasileira pode ser considerada uma Constituição garantia, pois regulamenta de forma analítica os assuntos mais relevantes à formação, à destinação e ao funcionamento do Estado. Pessoal, essa assertiva ela foi dada como errada. Primeiro, não existe unanimidade doutrinária, melhor dizendo, que a Constituição Federal Brasileira ela é uma Constituição garantia. Beleza? Parte da doutrina entende, na verdade, que a Constituição Federal Brasileira é uma Constituição dirigente programática. Parte da doutrina, outra parte, entende que a Constituição Federal Brasileira é uma Constituição garantia e também uma Constituição programática dirigente. Então não existe unanimidade doutrinária a respeito do tema. E outra, esse conceito que foi trazido para vocês regulamenta de forma analítica os assuntos mais relevantes à formação, à destinação e ao funcionamento do Estado. Ele é um conceito assim que você fala, ele não está totalmente perfeito. Não obstante, poderia dar-se como certo. Mas a principal questão é, a Constituição Federal Brasileira não é uma Constituição garantia por unanimidade, de maneira unânime pela doutrina. Então, essa assertiva ela está errada devido a isso. E eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, inicialmente. Eu já trouxe qual classificação é a Constituição brasileira. Parte da doutrina entende que é uma Constituição dirigente programática, que é o que vem sendo adotado pela linha dos concursos públicos. E a outra parte da doutrina entende, na verdade, Pedro Lenza entende assim, que é uma Constituição, ao mesmo tempo, garantia e dirigente programática. Para concurso, a Constituição brasileira é uma Constituição dirigente programática, programática, sinônimo. E eu vou trazer agora para vocês, para encerrar aqui o nosso estudo, qual o conceito da Constituição dirigente e da Constituição garantia. Bora lá? Vamos lá. Pessoal, a Constituição dirigente é aquela que estabelece um plano de direção objetivando uma evolução política e também de direitos de um determinado Estado. A Constituição dirigente ou programática, ela traça as diretrizes para a utilização do poder e também para rumo ao progresso social, econômico, político que devem ser perseguidos pelos entes estatais. A Constituição garantia, pessoal, retificando, a Constituição dirigente é aquela que possui em seu bojo diversas normas programáticas. Tudo bem? Então, pessoal, a Constituição dirigente é aquela que se estabelece, que pontua que o Estado brasileiro ou que qualquer outro Estado tem um plano, tem uma meta. Ela traça objetivos e objetivos a serem perseguidos para o progresso social, econômico, político e assim por diante. É uma norma, é uma Constituição que possui diversas normas programáticas, que normalmente, segundo a doutrina, não são cumpridas. Isso a gente consegue ver, pessoal, na nossa realidade brasileira. Beleza? E agora, o que vem a ser a chamada Constituição dirigente, pessoal? A Constituição dirigente, pessoal, ou melhor, a Constituição garantia, confundindo os dois, né? Ela prevê diversas normas garantidoras de direitos individuais e coletivos. A Constituição garantia é aquela que pretende garantir os direitos dos cidadãos e, assim, para tanto, limitar o poder estatal. Por isso que essa assertiva ela não está completamente certa nem completamente errada, uma vez que a Constituição garantia ela regulamenta de forma analítica os assuntos mais relevantes à formação, à destinação e ao funcionamento do Estado, com vistas a garantir-se direitos. Beleza. Entendeu? Pessoal, vou trazer para vocês. Essa questão eu errei também. Então, vamos estudar. A gente já finaliza. Essa é a nossa última assertiva sendo analisada aqui. Eu volto aqui para a tela inteira e digo para vocês. Estudem, pessoal. O caminho ele é tortuoso, ele é difícil, mas o final ele é muito gratificante. Eu quero passar para vocês o que eu estou sentindo, esse sentimento que hoje eu sinto como futuro delegado de polícia. Sonho, era meu sonho, eu estou realizando um sonho. E isso
ele foi e essa batalha ela foi passada com muita luta e com muito estudo. Não desanime. Tem até um vídeo do professor Gleison no Dedicação Delta que fala sobre justamente a porta dos concursos, como essas portas se abrem, o pessoal entra, fecha, e as outras pessoas vão entrando nas próximas, né? A fila dos concursos. Não desista, tá bom? Contem conosco, contem com Dedicação Delta, mais esse inovador projeto que é a Maratona de Questões da Banca CESP. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, eu agradeço. Eu só vou colocar aqui mais novamente o meu Instagram para vocês entrarem, me sigam, façam perguntas. Eu estou numa correria maluca aqui em Campo Grande, mas sempre que der, eu vou responder vocês. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, bom dia, boa tarde e também boa noite.